Aí, pessoal, tudo certo? Espero que todos estejam bem. Dando sequência ao estudo da função dos hidrocarbonetos, né? A gente vai falar hoje sobre os cicloalcanos e cicloalcenos. Então, os cicloalcanos são aqueles que se ligam por ligação simples na cadeia principal, e os cicloalcenos são aqueles que têm uma ligação dupla entre os átomos do ciclo. Tá certo? Novamente, os alcanos ou cicloalcanos serão a referência, os demais serão a sua exceção. Então, vamos para os cicloalcanos. Cicloalcanos ou ciclanos, em algumas literaturas se fala assim, são hidrocarbonetos de cadeia cíclica onde os átomos do ciclo se unem apenas por ligação simples. Então, se vocês repararem no exemplo A, nós temos 3 carbonos, né, no ciclo. Fiz até um ciclo aqui. Chama-se ciclo propano, ok? 3 carbonos formando um ciclo por ligação simples. No exemplo B, nós temos 4 carbonos, né, no ciclo, formando a cadeia principal, e é o ciclo butano. Eu não coloquei os hidrogênios para ficar mais fácil e vocês focarem no carbono, que é o objetivo do nosso estudo aqui. Tá certo? Então, essas aqui são de cadeias sem ramificação, né? Cadeias fechadas apenas sem ramificação. Já no caso dos cicloalcanos ou ciclanos ramificados, certo? Nós temos uma regrinha para numerar. Então, para se numerar os carbonos do ciclo, no caso dos cicloalcanos, se inicia do carbono que tiver a ramificação mais simples. Novamente, vou repetir. Para se numerar os átomos de carbono do ciclo, no caso dos cicloalcanos, se inicia do carbono que tenha a ramificação mais simples. No caso aqui, o metil. O 3 não tem ramificação, ficou sozinho. No sentido anti-horário, porque eu vou dar o menor número ao radical mais simples. No exemplo B, eu estou no sentido horário, né? Partiu 1 metil no carbono 1, 2 etil no carbono 2, ciclobutano. Novamente, dando os menores números para o radical mais simples. Ok? Vamos para os cicloalcenos, ou ciclenos, em algumas literaturas também são chamados, certo? São hidrocarbonetos de cadeia cíclica onde 2 átomos do ciclo se unem por uma ligação dupla. Eu peguei o mesmo exemplo, só que em alceno, né? Em cicloalceno. Olha só, 1, 2, 3 carbonos, 2 carbonos do ciclo têm uma ligação dupla entre eles. Ó. Novamente aqui o ciclo buteno, né? Vamos mudar a terminação a eno, porque tem ligação dupla. Ó. Novamente, utilizamos os 4 carbonos, porém 2 deles estão ligados com a ligação dupla no ciclo, chamado de ciclo buteno. No caso dos cicloalcenos ramificados, nós vamos ter algumas diferenças com os cicloalcanos. Os cicloalcenos ramificados ou ciclenos, a dupla ligação vai ficar sempre entre o carbono 1 e o carbono 2, dando o menor número para o radical mais simples. Então, não vai interessar o radical agora, no primeiro momento. No primeiro momento, eu tenho que ver a localização da ligação dupla. Então, nós temos a ligação dupla entre o 1 e o 2. Tá certo? Tá? Mesmo aqui, se eu numerasse no sentido horário, vai dar... Não teria como, né? Vai dar sempre no 3, né? Seria 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Estão vendo? Ficou 3-metil ciclopropeno. Já no exemplo B, se eu fizesse a numeração no sentido horário, eu daria
o maior número para o radical mais simples. Mas a regra fala que eu tenho que dar os menores números para o radical mais simples também. Daí eu vou para a regra do alcano. Ficou o 1 e o 2 a dupla, ó. O 3 ficou com o simples, certo? E o 4 ficou com o metil, 3, né? E o 4 ficou com o etil. Se eu fizesse assim, ficaria 1, 2, 3 com o 3 no radical mais complexo, que é o etil. Estão compreendendo? Então eu faço no sentido anti-horário para o 1 e o 2 ficar a ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2, porém o carbono 3 eu vou colocar o metil, que é o radical mais simples. Tá certo? Então, espero que tenham entendido e bons estudos para todos. Um abraço do Gordo.